Olá pessoal, mais uma vez aqui Otávio Castellani para o Saboreando a Física. E antes de mais nada, dá uma curtida, compartilha esse vídeo, se inscreve se não é inscrito, para ajudar a gente a continuar nesse projeto de exercícios, Enem e as outras séries que tem no canal. Bom, hoje a gente vai falar do princípio de Stevin, ou Steven, ou Steven, né, como muita gente fala. E vamos, na verdade, depois de falar do princípio de Stevin, a gente vai falar das consequências e vamos fazer 3 problemas muito interessantes, problemas do Enem, né, relativos ao Enem. Então, o princípio de Stevin, vocês já sabem que, na verdade, o que eu estou trabalhando? Eu estou na hidrostática, no campo da hidrostática, e eu sei que no campo da hidrostática, pontos que estejam no interior de um líquido, né, com uma diferença de posição na vertical, como nós temos aqui nesse desenho, eu sei que a diferença de pressão entre esses dois pontos satisfazem o princípio de Stevin, né? Que é a variação de pressão sempre vai ser igual à densidade, à gravidade e à altura. Aqui a densidade do líquido. Lembrando que dependendo da bibliografia que vocês estiverem trabalhando, tá? Densidade pode ser usado como ρ ou pode ser d também de densidade. E pode-se trabalhar também com o conceito de massa específica, que pode ser o μ. Né? Então essa equação aqui ela pode ser escrita tanto como ρ, d ou μ. Lembrando que em fluidos, né, para um fluido, densidade, massa específica é a mesma coisa. Tá? Então nós temos que a variação de pressão entre esses dois pontos somente é igual à densidade do fluido, gravidade e altura, ou seja, o desnível entre eles. Então você tem aqui o ponto A e B, a uma altura um em relação ao outro de H, consequentemente a variação de pressão aqui é dada por essa expressão que é o princípio de Stevin. E é interessante entender, tá, que essa equação aqui ela é muito geral, porque eu posso abrir, por exemplo, essa equação. Quem é ΔP? ΔP é uma variação. A gente sabe que na variação da física, o que a gente tem? Um ponto final menos um ponto inicial. Então nós temos aqui, na verdade, esse ΔP nada mais é do que uma pressão final menos uma pressão inicial, que é igual a ρ GH. Né? Se eu jogar o P0 para o outro lado, eu tenho que pressão é igual ao P0 mais ρ GH. Né? Geralmente, esta é a expressão que mais aparece nos livros para designar o princípio de Stevin, onde essa pressão inicial pode ser entendida em algumas situações como uma pressão atmosférica, porque eu posso, por exemplo, estar trabalhando a variação de pressão da superfície do líquido até um ponto qualquer no interior do líquido. E aí, levando em consideração que aqui na superfície do líquido a pressão pode ser a própria pressão atmosférica, então aqui na superfície do líquido pode estar atuando, por exemplo, uma pressão atmosférica, então posso entender em algumas situações essa pressão inicial como a própria pressão atmosférica. Isso vai depender muito do problema, tá, gente? O importante é entender que a variação de pressão num líquido em equilíbrio depende somente do produto da densidade do fluido ou do líquido, da gravidade vezes a altura. E é interessante a gente ver o seguinte: eu posso interpretar, por exemplo, o ρGH somente como, por exemplo, a pressão que uma coluna de líquido está fazendo. Porque no fundo, se eu pego uma situação desse tipo aqui, ó, que eu vou desenhar. Imagina um líquido em equilíbrio aqui no recipiente e eu pego um ponto aqui no interior desse líquido e vou chamar esse ponto de A. Se eu quiser saber, por exemplo, a pressão que somente o líquido faz, o que é, na verdade? É a pressão de uma coluna, né, de líquido. E essa pressão, claro que a diferença de pressão entre esse ponto aqui e o ponto onde o ponto A está é dado por ρGH. Então, nessas situações onde eu apenas quero a pressão da coluna de líquido, eu posso, claro, escrever ΔP igual a ρGH, mas em algumas situações, como eu já sei que é só pressão da coluna, eu posso escrever pressão da coluna igual a ρ GH. Né? E essa pressão da coluna é chamada às vezes de pressão hidrostática, tá, gente? Então, quando eu tenho a pressão hidrostática ou pressão da coluna de líquido, é somente a pressão que a coluna do líquido está fazendo. Por exemplo, aqui eu não levaria em consideração uma pressão que, por exemplo,
pudesse estar atuando aqui, que de repente seria a pressão atmosférica. Então, quando eu falo pressão hidrostática, simplesmente eu considero somente a pressão do líquido. E aí a gente pode lembrar, né, só para fechar essa parte aqui, a gente vê as consequências do princípio de Stevens, as unidades. Então lembra que pressão no sistema internacional, né, no SI, é sempre Newton por metro quadrado. E a essa unidade de pressão é dado o nome também de Pascal, tá? PA. E a gente já sabe, densidade ou massa específica no SI, sempre quilograma por metro cúbico. Lembrando, né, a relação que nós temos, que 1 grama por centímetro cúbico é igual sempre a 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Em algumas situações eu tenho que fazer essa transformação, tá? Beleza, vamos dar uma olhada agora nas consequências realmente do princípio de Stevens. Então aí, consequências do princípio de Stevens. Pontos que estejam na mesma horizontal, no interior de um líquido em equilíbrio, estão sempre submetidos à mesma pressão. Então o que acontece? Se eu pegar aqui 2 pontos que estão no mesmo nível, vamos pegar aqui, ó, mesmo nível aqui, vou pegar esse ponto 1 e esse ponto 2. Pelo princípio de Stevens, você vai ver que os 2 pontos estão à mesma altura, né? Eles estão à mesma profundidade H. Consequentemente, P1 é igual a P2. Então, pontos que estão na mesma horizontal estão sempre submetidos à mesma pressão. Gente, pontos do mesmo líquido, tá? Se você muda o líquido, a história é outra. E aqui a gente pode usar o princípio de Stevens para ver que isso é verdade. Olha, se eu pegar o ponto 1, a diferença de pressão entre a superfície e o ponto 1, eu posso escrever como delta P1, vamos dizer assim, é igual a ρ GH1, tá? Vamos pegar o ponto 2. A diferença de pressão do ponto 2 em relação à superfície vai ser o quê? Delta P2, que é igual a ρ GH2. Nota que o ρ é o mesmo porque é o mesmo líquido. O que acontece? O que eu verifico aqui é que os dois estão à mesma profundidade. Se eu chamar aqui de H1, aqui de H2, nota que, claro, H1 é igual a H2 nessa situação. Se H1 é igual a H2, o que acontece? Nessa expressão aqui, você vai ver que vai dar a mesma coisa, né? Então, delta P1 é igual a delta P2. Ou seja, é o mesmo resultado que a gente analisou aqui. Isso, na verdade, é interessante, gente, porque isso daí mexe com o senso comum, né? Porque isso mostra que a variação de pressão depende apenas da densidade, da gravidade e da altura, ou seja, da profundidade. Não depende, por exemplo, da quantidade de matéria que esteja sobre o ponto. Isso é chamado de paradoxo hidrostático. Paradoxo hidrostático. Eu tenho uma imagem aqui, só para vocês verem, vou colocar essa imagem. Olha essa imagem. Essa imagem daqui ilustra muito bem o paradoxo hidrostático. Você vê que é o mesmo fluido, na verdade são vasos comunicantes, né, se comunicam aqui. Você vê que pontos que estão no mesmo nível estão submetidos à mesma pressão, tá, gente? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, vou pegar uma linha aqui, só para vocês entenderem. Nota que se eu for pegar esse ponto, vou chamar de 1. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de 2. Esse ponto, que eu vou chamar de 3. Esse ponto, que eu vou chamar de 4. Esse ponto, que eu vou chamar de 5. As pressões são as mesmas. Por quê, gente? Porque só depende, a variação de pressão só depende da densidade do líquido, da gravidade e da altura. O líquido é o mesmo, porque é o mesmo líquido aqui. A densidade, né, é a mesma, então. A gravidade é a mesma. E todos estão à mesma profundidade. Nota que, ó, todos, se eu chamar de H, todos aqui estão à mesma profundidade H. Então, o que acontece? Nesse caso, a pressão é a mesma. Claro que o senso comum vai dizer outra coisa pra gente. O senso comum vai dizer, por exemplo, que a pressão no ponto 1 seria maior que a pressão no ponto 2. Porque nitidamente eu vejo que no recipiente 1 tem muito mais líquido que no recipiente 2. Mas é justamente aí que está o paradoxo. Tá? Então quebra o senso comum da gente. Então não importa a quantidade de matéria que esteja aqui, a quantidade de líquido.
Se estiverem na mesma linha, a pressão é a mesma, pois só depende da densidade do líquido, da gravidade e da altura. Essa consequência é interessante porque, por exemplo, quando você vai medir a sua pressão, né, o que o cara faz? O cara coloca geralmente, né, o enfermeiro, o médico, ele coloca aquele medidor de pressão onde? No seu braço, né? Por quê? Porque está no mesmo nível do seu coração. Então, ó, tá no mesmo nível do seu coração. Então, na verdade, quando ele está medindo a pressão aqui, no fundo, ele está entendendo a pressão aqui, que está ocorrendo aqui. Justamente porque a gente, com muito boa aproximação, pode ser considerado um recipiente com líquido em equilíbrio, mesmo com o sangue em movimento, a gente pode ser, com muito boa aproximação, considerado um recipiente com líquido em equilíbrio. Então, a pressão aqui é igual à pressão aqui, por uma consequência do princípio de Stevens, tá? Uma outra coisa interessante é que se eu pegar aquele recipiente que eu acabei de mostrar para vocês e eu inclinar ele, os líquidos vão estar na mesma linha, porque todos vão estar submetidos à mesma pressão. Olha só. Então nota que se eu inclino o recipiente, os líquidos eles ficam alinhados, porque, como eu falei, todos aqui, ó, estão submetidos, todos esses pontos estão submetidos ao quê? À pressão atmosférica, ou seja, todos esses pontos estão com a mesma pressão. Consequentemente, eles têm que estar na mesma linha. Eles vão estar alinhados, justamente por essa consequência do princípio de Stevens. Uma outra consequência do princípio de Stevens é interessante porque, de certa forma, tem a ver com o que a gente acabou de falar, que é justamente a forma do líquido quando você está numa situação de um campo gravitacional, quando esse líquido está em equilíbrio. O que a gente observa quando o líquido está em equilíbrio? Por exemplo, você põe o seu copo com água ou com qualquer líquido parado lá no canto. Como que está o líquido? Por exemplo, o líquido não vai estar, né? Se eu desenhar aqui, imagina um copo com líquido. Certamente, o líquido ele não vai estar assim, né? Se você estiver, de repente, num carro acelerado, é uma coisa. A gente está falando de fluidos em equilíbrio, que é hidrostática. Então, como que vai estar esse líquido? Esse líquido vai estar horizontal. Esse líquido vai estar assim, né? É o que a gente vê. Todo líquido em equilíbrio, ele está paradinho assim, na horizontal. Ele está plano. Ora, por quê? Justamente porque o que a gente acabou de ver? Que pontos na mesma linha estão submetidos à mesma pressão. Logo, esses pontos têm de estar na mesma linha. Por isso que a superfície ela fica plana. E é interessante que você pode mostrar isso usando um método matemático interessante, que é o chamado reduction ad absurdum. Vou até escrever aqui, ó, reductio ad latim, absurdum. Na verdade é redução ao absurdo. O que é redução ao absurdo? É uma forma, né, matematicamente, de você provar uma coisa, mas partindo do resultado absurdo. Então, como que a gente pode mostrar que os líquidos, né, em equilíbrio ficam sempre nessa forma, nessa superfície plana? Não fica, por exemplo, do jeito que está aqui nesse desenho. Então, o que a gente vai fazer é a redução ao absurdo. Nós vamos considerar que a situação correta seria essa daqui. E vamos usar a lei de Stevens, o princípio de Stevens, para justamente mostrar que é o contrário. Então, ó, se a gente parte do absurdo e diz que a situação em equilíbrio é essa primeira aqui, então vamos lá, vamos tentar imaginar. Então, partindo dessa situação, né, do absurdo, vamos chamar que aqui seja o ponto 1 e aqui seja o ponto 2. E vamos traçar aqui uma reta de referência, né? Ou seja, a diferença de altura do ponto 1 ao ponto 2 é essa alturazinha aqui, que eu vou chamar de H. Vamos agora à lei de Stevens para mostrar que isso daqui não pode ser verdadeiro. Como? O que eu sei da lei de Stevens? Delta P é igual a ρ G H. Então vamos lá. Então, quem é delta P? P2 menos P1 ou P1 menos P2? Tanto faz. Vamos botar P2 menos P1, porque P2, o ponto 2 está mais embaixo. Então P2 menos P1 é igual a ρ G H. E agora vamos analisar, né? O ponto 1 está submetido ao quê? A uma pressão, tá aqui, a pressão atmosférica, que está aqui, né? Mas o ponto 2 também está submetido a uma pressão atmosférica,
né? Nenhum dos dois pontos está dentro do líquido, estão aqui na superfície do líquido. Então ambos estão submetidos à mesma pressão. Então nota, P2 é pressão atmosférica e P1 é pressão atmosférica. Quando eu escrevi, ó, P2, pressão atmosférica, menos P1, pressão atmosférica, é igual a ρGH. Ora, pressão atmosférica menos pressão atmosférica dá zero. Zero igual a ρGH. Então, olha o resultado que eu encontrei. Que ρGH, ou seja, o produto de ρGH, está dando zero. Ora, se esse produto aqui está dando zero, o que eu posso concluir? A densidade é zero? Não. A densidade não pode ser zero porque o fluido existe. A gravidade é zero? Não, porque certamente eu estou num campo gravitacional. É isso que nós estamos estudando. Então existe uma gravidade. Então, para essa igualdade ser verdade, se ρ não pode ser zero porque o fluido existe, o líquido existe. Se G não pode ser zero porque nós estamos no campo gravitacional. E esse produto está dando zero, o que eu posso concluir? Que o H tem que ser zero. Para essa igualdade ser verdadeira. Porque isso é uma igualdade matemática. Então, para isto daqui acontecer, ou seja, para os pontos 1 e 2 estarem submetidos à mesma pressão do jeito que está aqui, H tem que ser zero. Olha só. E se H tem que ser zero, se isso aqui tem que ser zero, como que isso daqui vai ficar? Vai ficar na horizontal, né? Então, se H é zero, esse desenho vai ser o seguinte. Necessariamente esse desenho tem que ser H igual a zero. E se H é igual a zero, ele volta a ficar alinhado. E o ponto 1 está aqui, e o ponto 2 está aqui, mostrando que pontos na mesma linha estão submetidos à mesma pressão. E por isso sempre, num campo gravitacional, um líquido em equilíbrio sempre vai ter essa superfície plana e horizontal. Beleza, então vamos fazer alguns exercícios interessantes que envolvem o princípio de Stevens. Então vamos lá, ó. De cara, um exercício que é o que a gente acabou de falar agora, né? Olha lá, a figura ao lado mostra um tubo aberto em suas extremidades, contendo um único líquido em equilíbrio. Você vê, né? Os vasos comunicantes aqui. Assinale a alternativa correta com relação às pressões PA, PB, PC e PD nos pontos A, B, C e D, situados sobre a mesma linha horizontal conforme mostra a figura acima. Bom, eu acabei de falar isso, né, gente? Não tem jeito. É o mesmo líquido. E não importa o desenho, né, da forma, as formas geométricas que tem os recipientes, não importa. Se é o mesmo líquido e eles estão na mesma horizontal, eles estão submetidos à mesma pressão. Então, de cara, A, B, C e D estão no mesmo líquido e na mesma horizontal, logo as pressões são as mesmas. Então só pode ser a letra B. PA é igual a PB, que é igual a PC, que é igual a PD. Beleza? Vamos para o próximo. Em um vaso em forma de cone truncado, são colocados 3 líquidos immiscíveis, ou seja, não se misturam. O menos denso ocupa um volume cuja altura vale 2 centímetros. O de densidade intermediária ocupa um volume de altura igual a 4 centímetros. E o mais denso ocupa um volume de altura igual a 6 centímetros. Sempre vai ser assim, né, gente? O mais denso é o mais pesado e o menos denso é o mais leve, né? Lembra que, por exemplo, o óleo é menos denso que a água, por isso que o óleo está lá flutuando na superfície da água. Supondo que as densidades dos líquidos sejam 1,5 gramas por centímetro cúbico, 2 gramas por centímetro cúbico e 4 gramas por centímetro cúbico, respectivamente, responda: qual é a força extra exercida sobre o fundo do vaso devido à presença dos líquidos? A área da superfície inferior do vaso é 20 centímetros quadrados. E a área da superfície livre do líquido, que está na primeira camada superior, vale 40 centímetros quadrados. A aceleração gravitacional local é 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, senhores. Olha o que ele quer. A força extra exercida sobre o fundo do vaso devido à presença dos líquidos. Então, gente, ele não está levando em consideração que possa estar uma atmosfera atuando aqui, uma pressão atmosférica. Até pode ter a pressão atmosférica aqui. Só que ele não está querendo isso. Ele está querendo a força exercida sobre o fundo do vaso, sobre aqui, né, o fundo, devido à presença dos líquidos. Então, gente, é pressão hidrostática.
é só o ρGH. Eu não vou levar em consideração a pressão que aqui a superfície do líquido pode estar sofrendo. Então eu só vou calcular a pressão dos líquidos. E como eu quero força, gente, qual é a equação que relaciona pressão com força? Pressão é força sobre área, não é isso? Então, e qual é a área que eu vou usar? Porque ele me deu duas áreas aqui. A área que eu vou usar é a área onde está sendo submetida a pressão. Então não é 40 centímetros quadrados. 40 centímetros quadrados está me dando a área aqui de cima. Não me importa. Né? Porque essa pressão aqui, força sobre área, a força está atuando numa área. A força está atuando aonde? Na área aqui de baixo. Então o que me interessa nesse problema é a área de 20 centímetros quadrados. Que é o que vai me interessar. E para eu calcular a força. Agora, para eu calcular a força, eu preciso da área, que eu já tenho, beleza? Mas preciso da pressão que está sendo feita ali. A pressão devida aos líquidos. Que é somente a pressão hidrostática, o ρGH de cada líquido. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente, a pressão que está atuando no fundo do recipiente vai ser o quê? Vai ser a pressão, ó, eu vou chamar de líquido, para facilitar, vou chamar aqui esse primeiro líquido, líquido 1, o segundo líquido, líquido 2 e o terceiro líquido, líquido 3. Então a pressão que está atuando ali no fundo do recipiente é a pressão hidrostática do líquido 1, mais a pressão hidrostática referente ao líquido 2, mais a pressão hidrostática referente ao líquido 3. Então o que eu tenho, quando eu abrir essa expressão aqui, ó, vai ser isso, ó. Vai ser o ρ1, né? Pressão do líquido 1, densidade do líquido 1, gravidade e altura do líquido 1, mais a pressão hidrostática do líquido 2, densidade do líquido 2, gravidade, altura do líquido 2, mais pressão hidrostática do líquido 3, densidade do líquido 3, gravidade e altura do líquido 3. Então o que eu vou fazer é essa conta aqui e depois vou jogar nessa primeira equação para achar a força. Então vamos lá. Mas antes, né, gente, vamos olhar as unidades. Vamos ver se as unidades estão compatíveis. Então você vê, ó, que as densidades que ele te dá, ó, vamos colocar aqui. Então ele te diz que a densidade do líquido 1 vale 1,5 gramas por centímetro cúbico. A densidade do líquido 2 vale 2 gramas por centímetro cúbico. E a densidade do líquido 3 vale 4 gramas por centímetro cúbico. E você tem de lembrar, né, que você já viu isso, que 1 grama por centímetro cúbico vale 10 ao cubo quilograma por metro cúbico, que é na verdade a densidade da água. Então, para eu passar para o SI, basta eu substituir grama por centímetro cúbico por 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Então eu vou ter para a densidade do líquido 1, 1,5, só substituir, vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. A densidade do líquido 2 simplesmente vai ser 2 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. E a densidade do líquido 3 simplesmente 4 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. E vou jogar agora na expressão de pressão, para calcular a pressão total. Né? Outra coisa também importante, para lembrar, eu estou trabalhando no SI. Então esses caras aqui não podem ficar em centímetros. Né? Eles vão ter que passar para metros, só dividir por 100. Né? Aqui vai ficar 0,02 metros. Aqui 0,04 metros. E aqui 0,06 metros. Agora é só substituir na equação e fazer a conta. Então vamos lá. Pressão é igual. Então substituindo aqui, ó, densidade do líquido 1, 1,5 vezes 10 ao cubo, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 0,02, mais densidade do líquido 2, que é 2 vezes 10 ao cubo, vezes a gravidade, vezes a altura do líquido 2, que é 0,04, mais o último termo, que é a densidade do líquido 3, que é 4 vezes 10 ao cubo,
vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura do líquido 3, que é 0,06 metros. E agora eu vou fazer essa conta. Então a primeira continha aqui deu 300, mais a segunda parcela dá 800, mais a terceira dá 2.400. Somando, então, eu tenho que a pressão vale 3.500 pascals. Então, ó, essa é a pressão que está sendo feita no fundo do recipiente devido somente aos líquidos, que é o que ele quer, devido à presença dos líquidos. Então a pressão é essa. Beleza. Agora o que eu vou calcular? A força, porque eu sei que pressão é força sobre área. Só que a área tem que estar em metro quadrado e está em centímetro quadrado. E aí você pode usar a base 10, né? Que você sabe trabalhar com base 10, transformando área. Mas quem não lembra de base 10 pode usar, né, aquela forma mais simples. Por exemplo, colocar aquela tabelinha, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado. Mas vamos partir do metro quadrado para ficar mais fácil. Ó, metro quadrado, né? Decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, né? Lembra que aqui tem decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Mas a gente vai precisar disso daqui. Então, ó, isso daqui é só para a gente ter a referência, para transformar o centímetro quadrado para metro quadrado. Então, nota, ó, eu tenho 20, então só para colocar aqui, só para a gente analisar, ó, 20 centímetros quadrados. Aqui só para ter referência. Então, a vírgula está aqui, né? Então, eu tenho que sair daqui dos centímetros quadrados e ir para o metro quadrado. Então, ó, primeiro o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir do centímetro quadrado para o decímetro quadrado. Só que como é quadrado aqui, gente, eu ando duas casas. Então, eu vou pegar aqui, ó, duas casas. Então, quando eu estiver aqui, ó, eu estou em decímetro quadrado. Só que eu tenho que ir para metro quadrado. Então, eu tenho que sair daqui e ir para metro quadrado. Só que lembrar que eu tenho que andar duas casas. Então, 2 metro quadrado. Então aqui eu estou em metro quadrado. Aí agora, né, se eu estou aqui, o que eu quero é só completar esse valezinho aqui, esses valezinhos com 0. Então eu acabei de descobrir o quê? Que 20 centímetros quadrados valem, ó, 0,002 metros quadrados. E aí posso andar aqui, ó, passando para a base 10, 2, 3, então 2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Pronto, então descobri a área. A área é 2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Agora parto para a expressão de força. Pressão é força sobre área. A pressão foi o que eu encontrei, que é 3.500. É igual a força sobre a área, que é 2 vezes 10 a menos 3. Implica, então, né, que o 2 vezes 10 a menos 3 vai passar multiplicando o 3.500. Então, essa conta vai dar 7 newtons. Então, tá aí, 7 newtons é a força devido somente à presença dos líquidos. E o terceiro problema, então, vamos lá. Um tubo em U, aberto em ambos os ramos, contém 2 líquidos não miscíveis, não se misturam, em equilíbrio hidrostático. Observe como mostra a figura que a altura do líquido 1 é 34 centímetros e que a diferença de nível entre a superfície livre do líquido 2 no ramo da direita e a superfície de separação dos líquidos no ramo da esquerda é de 2 centímetros. Considere a densidade do líquido 1 igual a 0,80 gramas por centímetro cúbico. Calcule a densidade do líquido 2. Então ele manda considerar que a densidade do líquido 1 é 0,80 gramas por centímetro cúbico e eu quero a densidade do líquido 2. Beleza. Então, vasos comunicantes, só que agora eu tenho 2 líquidos, o líquido 1 e o líquido 2. E a situação é de equilíbrio. Então, gente, mesma situação, consequência da lei de Stevens.
Pontos que estão na mesma horizontal de um líquido estão submetidos à mesma pressão. Então o que eu vejo aqui? Ele já até te ajudou aqui, tá, gente? Porque ele colocou aqui um tracejado para facilitar a tua vida. Porque observa, aqui ó, tem o líquido 1, que é azulzinho, e aqui o 2 meio rosa. Mas se eu pegar aqui nessa divisão, ó, eu posso pegar um ponto que é justamente do líquido 2, né? Existe um ponto do líquido 2 aqui que está abaixo do líquido 1. Então eu vou pegar o líquido 2. Então do líquido 2 eu vou chamar esse ponto aqui de A. Nota, do líquido 2, estou no mesmo líquido. O ponto A do líquido 2 está na mesma linha do ponto B, que pertence também ao líquido 2. E o que eu sei, pelo princípio de Stevens, que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Pontos que estão na mesma linha, do mesmo líquido em equilíbrio, estão submetidos à mesma pressão. Acabou. Então eu vou trabalhar essa igualdade aqui. Agora é importante, gente, vocês entenderem, eu vou até mostrar aqui para vocês, porque em muitos livros esse tipo de problema aparece como ele vai te dar uma formulinha diferente, ele te dá uma fórmula. Ah, quando for assim você usa essa fórmula. Mas não é legal você ficar decorando várias fórmulas. O interessante é você entender. E aí de uma fórmula você começa a trabalhar o teu problema. Porque na verdade o que acontece? Nessa situação, como os dois ramos aqui estão abertos, nota que ambos então estão submetidos à pressão atmosférica. Tanto no ramo 1 quanto no ramo 2. Atua a pressão atmosférica. Então se eu for aplicar em cada ponto a lei de Stevens, o que vai acontecer? Olha só. Quem é a pressão no ponto A? Então, ó, se eu for analisar o ponto A está submetido a uma pressão devido a quem? Devido à pressão atmosférica, isso no ponto A. Mais quem? Uma coluna de 34 centímetros do líquido 1, não é isso? Ó, o líquido 1 tem uma coluna aqui de 34 centímetros fazendo pressão aqui também no ponto A. Então, e é uma pressão o quê? Hidrostática, é a pressão da coluna. Então seria o ρ do líquido 1, a gravidade e a altura do líquido 1. Beleza, isso do lado esquerdo, no PA. Agora vamos analisar agora o PB, igual ao ponto B. Beleza, o ponto B está submetido a que pressão? A pressão atmosférica, que está entrando aqui, pressão atmosférica, mais a pressão dessa colunazinha aqui de 2 centímetros do líquido 2, né? Esse ponto B aqui está submetido a essa coluna de 2 centímetros, está fazendo uma pressão nesse ponto. É pressão o quê? Hidrostática. Densidade do líquido 2, gravidade e altura do líquido 2. Olha que beleza. Pressão atmosférica de um lado, pressão atmosférica do outro, eu simplifiquei. Sobrou o quê? ρ1 GH1 é igual a ρ2 GH2. Ó, gravidade de um lado e do outro, posso cortar também. Então me sobrou densidade do líquido 1 vezes a altura do líquido 1 é igual a densidade do líquido 2 vezes a altura do líquido 2. Isso daqui nos livros, gente, é sempre apresentado como uma fórmula. Tudo bem, é uma fórmula, não deixa de ser. Mas nota que eu cheguei nela sem precisar estar com ela decorada, simplesmente pelo entendimento da consequência da lei de Stevens. Então não preciso ficar decorando mais fórmulas, tem muita fórmula para decorar. Então faz isso, entenda o problema, que aí você chega no mesmo resultado. Tá? Então só lembrando que esse ρ em alguns livros pode ser mi, tá? Você vai encontrar também mi1, você pode encontrar essa forma assim, ó. Mi1 H1 é igual a Mi2 H2, dá no mesmo, só que ele está falando aqui em massa específica e densidade para líquidos é a mesma coisa, tá? Então agora acabou, né, gente? Agora, chegando aqui, claro que eu poderia já partir daqui direto, tá? Eu só estou mostrando para vocês como se chega aqui. Agora você resolve o problema. Ah, eu preciso passar para o sistema internacional? Aqui não. Por quê? Porque nessa situação, nota que a gravidade eu cortei. E geralmente eu uso o SI quando eu estou usando a gravidade. Porque a gravidade, qual é o valor que a gente usa? 10. 10 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho a gravidade na cabeça no sistema internacional. Então geralmente quando eu uso a gravidade, todas as outras unidades têm de estar compatíveis. Então por isso que a gente passa para o SI. Como aquele não falou nada e não vou usar a gravidade, aqui nessa conta eu não vou precisar usar a gravidade, né? E as unidades estão compatíveis, nota que aqui está em centímetro, né? E aqui, ó, está em centímetro cúbico. Então é unidade compatível, é centímetro, centímetro, centímetro. Só que aqui é volume e aqui é altura.
Então eu posso trabalhar com esse valor mesmo. Então vamos lá, é só substituir, ó. Rho1, quem é o Rho1? 0,80 vezes H1, que é 34, é igual a Rho2, que é o que eu quero, vezes a altura 2, que é 2. Então Rho2, 0,80 vezes 34 dá 27,2. E o 2 vai passar dividindo, né? Então, vamos ter que o Rho2, a densidade do líquido 2, é simplesmente 13,6 gramas por centímetro cúbico. Aí você respeita a unidade de densidade que está sendo utilizada. Então, a densidade do líquido 2, simplesmente 13,6 gramas por centímetro cúbico. Beleza, pessoal? Então, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever e qualquer coisa, a gente está por aí. Beijo!